Alerta de polêmica na Série B, o meia Giovanni Augusto provocando o Remo, falando que o Paysandu tem mais camisa. Quero trazer os detalhes também sobre a declaração do presidente da Chapecoense. E olha, um jogo que, claro, era muito tenso em termos de resultado, mas não parecia tanto assim, pelo menos assistindo o jogo. Acho que foi um jogo bem jogado, disputado, com chances para os dois lados. Até dando uma opinião menos clubista, acho que o empate foi justo pelo aquilo que as duas equipes produziram no jogo. Mas parece que a Chapecoense estava com a raiva, né? Meio engasgada do clube do Remo. Será que pode ser um presságio? Olha, eu acho que a tabela do Remo, apesar de difícil, ela pode ter algumas coisinhas, tá? A ser discutida. Como, por exemplo, o Avaí enfrentando o Remo daqui a 2 rodadas. Vi alguns torcedores questionando, será que o Avaí pode entregar para o Remo para prejudicar a Chapecoense e o Criciúma, né? Dois rivais que ainda disputam o acesso. E se o Paysandu vai entregar, né, para o Coritiba também daqui a 2 rodadas. Uma declaração do Marcos Braz, enfim, pontuação, muita coisa para a gente comentar aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, que é de 70 mil inscritos, já estamos bem próximos de alcançar, e compre a sua nova camisa do Leão com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Fute Fanatics na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, a camisa do Remo, o modelo do Sírio dessa temporada, por R$ 219,90 nos tamanhos P e também GG. Uma outra opção, esse lindo boné do Remo, ó, 6 gomos, por R$ 89,90, um tamanho único, também com envios para todo o Brasil. Essas e outras ofertas disponíveis no site, eu separei para vocês o link da Fute Fanatics logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as polêmicas nesse pós-jogo entre Remo e Chapecoense. Um recado, né, do Giovanni Augusto em entrevista após o jogo neste domingo. O meia afirmou o seguinte, tá? Na saída de campo, abre aspas. Agradecer a Deus por esse baita resultado. A Chapecoense comemorando o empate também. Sabíamos que deveríamos vir aqui para somar ponto, até pelo fato da tradição mesmo, né? Acho que a gente ficaria um pouco mais preocupado se fosse a equipe do Paysandu. Mas tratando da equipe do Remo, que não tem tradição, então a gente sabia que ia vir aqui somar um ponto. Agora descansar porque a gente tem mais um grande jogo pela frente. O Giovanni Augusto, que é natural de Belém, passou nas categorias de base do Paysandu entre 2005 a 2008, quando acabou indo para o Atlético Mineiro. É um torcedor declarado, né? Até aí eu não vejo problema. A questão é falar isso depois, né? Assim, claro, também tem que ter um quê de coragem, né? Mas por que não falou isso antes do jogo? Tá? E sobre o Giovanni Augusto, o Paysandu que inclusive já procurou, né, o atleta em outros momentos, poderia, eu aqui agora no meio termo, né, já que a gente tem vídeos do Remo e também do Paysandu, ficando no meio termo, o Giovanni Augusto se declara tão torcedor do Paysandu assim, por que nas procuras do Papão, inclusive para jogar uma Série B, não voltou para Belém? Fica aí o questionamento também, né? Para o jogador. Hoje com 36 anos de idade, tem bons números nessa Série B, 11 assistências e 3 gols marcados em 43 jogos. Mas o torcedor fica com essa pulguinha, né, atrás da orelha. Poderia ter falado antes ou depois, e até mesmo esse questionamento, né, de não tradição. Eu discordo, tá? Eu acho que, por exemplo, o Remo ele pode não ser dentro daqueles clubes que tem 2 títulos da Série B ou que esteve na Série A recentemente. Mas em termos de camisa, de tradição, de torcida, o Remo é um dos clubes mais difíceis de se enfrentar, por exemplo, fora de casa nessa Série B. Ou vai falar que um time, por exemplo, o América Mineiro jogou mais a Série A. Ok, com todo respeito ao América. Mas o torcedor em sã consciência, ele prefere enfrentar o América lá em Minas ou o Remo em Belém. Eu prefiro 1000 vezes o América. É muito mais, entre aspas, fácil. Ou outro time também que passou na Série A, o Atlético Goianiense. Assim, não tem nem comparação, gente. Ok, pode ter a questão de não ser aquele clube carimbado na Série A, igual é, por exemplo, o Coritiba, o Atlético Paranaense, o Goiás, até mesmo o Avaí, vira e mexe, tá lá e cá, mas, eu acho que tá longe disso de ser um clube sem tradição. Não é o Atlético que chegou agora no futebol brasileiro, tá? Estamos falando de um clube de mais de 120 anos de história. O Atlético também é antigo, né, mas ficou em muitos anos inativo, ou Amazonas, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer aqui também. E outra declaração foi também do presidente da Chapecoense, assim, uma entrevista meio esquisita, né? Sei lá, o que o presidente queria então? Que o jogo fosse tranquilo?
Não teve agressão, não teve nada disso. Então, o que tem de ser questionado disso? O que afirmou o presidente da Chape foi o seguinte, ó, abre aspas, cadê? O Alex Passos, né? Fizemos um dos melhores jogos e o que incomoda é que aqui foge do padrão. E de fato, acho que a torcida do Remo tem uma questão positiva, né? Um dos jogos mais difíceis. As pessoas são muito agressivas, isso aqui é futebol. Aqui eles ofendem as pessoas, jogam coisas, tanto que eu vou cobrar da arbitragem. O árbitro tem que reportar o que aconteceu aqui, porque também já aconteceu com outros clubes e todo mundo está chateado. Olha, ele tem o total direito de protestar. Entretanto, tá, no jogo, eu assisti Chapecoense e Goiás lá na Arena Condá. Depois da partida, a torcida da Chapecoense também estava ali na saída da arbitragem, reclamando, xingando e até mesmo arremessando copos. Infelizmente é um padrão do futebol brasileiro, tá? Não é exclusividade de um jogo, por exemplo, em um estádio que a torcida fica mais perto do campo, como é no Baianão. A própria torcida do Goiás também, no jogo contra a Chapecoense, tá? Inclusive a própria Chapecoense, o presidente lá não reclamou. Também teve esse gesto feio e, pelo menos assistindo o jogo de ontem, eu não vi isso, eu não vi arremessar nada, eu não vi nenhuma situação de invasão ou algo nesse sentido. Então, para mim, é uma reclamação até, de certa forma, exagerada. Parecia uma certa raiva engasgada com o Remo antes do jogo. Tá? Por que não falaram isso antes do jogo? Né? Interessante. E outra questão, o Marcos Braz, né, ele deu entrevista ao Globo Esporte após a partida e falando, né, sobre os seus objetivos com o Remo nessa reta final de ano. Abre aspas. Deixo bem claro que eu falei isso e repito. 6 vitórias não botam a gente em nenhuma história de glória, nenhuma história bonita do Remo. Foram 6 vitórias, o que nos coloca nessa história é subir. Estamos trabalhando para isso. Os jogadores estão bastante conscientes que ainda não ganharam absolutamente nada. Agora é ter tranquilidade na reta final e ver o que vai acontecer. O time chega inteiro, bem preparado, e agora também tem pouco a fazer no sentido dos ajustes. Todos os ajustes possíveis nós fizemos, tentamos, corrigimos, fizemos tudo, agora vamos ver. Entrego a Deus, né? Foi a entrevista aí do Marcos Braz, até num tom mais sensato, um pouco mais grato também por essa campanha. E também colocando, né, a motivação aos atletas, que sim, é muito bom, o Remo tem 7 jogos de invencibilidade, muito provavelmente, se não perder mais nenhuma nessa reta final, vai conseguir o acesso, né? 1 vitória e 2 empates garantem o Leão na Série A do ano que vem. Entretanto, é manter a cabeça no lugar, tá bom? Acho que foi sensato aí o Marcos Braz nas suas ponderações ao GE. Compre a sua nova camisa do Remo com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Fute Fanatics na descrição do nosso vídeo. Tem boné a partir de R$ 89,90, camisa do Círio também, a edição de 2025. Vai lá e confere mais detalhes, beleza? Bora falar sobre a tabela e também aquele burburinho de rede social, né? Ah, será que um vai entregar para quem? Olha, eu acho que é uma reta final de Série B que isso pode acontecer. É claro, nenhum jogador entra em campo para perder. Mas, eu vou até separar aqui uma entrevista do presidente do Atlético, o Adson Batista, calma aí, falando, né, que não quer, né, não vai entregar, não é essa a questão, mas que também não quer ver o Goiás na Série A e que se nem quando o time precisava ganhar, o Atlético não conseguiu. Será que vai ser agora? O Atlético Goianiense que enfrenta a Chapecoense e o Criciúma fora. Vai perder os 2 jogos, tá? Isso aqui para mim é muito claro para o Goiás diminuir suas chances. E aí, pelo lado do Remo, tem 2 questões. O Paysandu enfrenta a equipe do Coritiba daqui 2 rodadas. Eu acho que o Coritiba não é o principal alvo, né, para o Remo. Aliás, já nessa próxima rodada, né? Não é. Mas, pensando em título, a gente não pode negar. O Remo hoje está a apenas 3 pontos, né, do Coritiba, que está na liderança da competição. Daqui 2 rodadas, aí o cenário já se inverte. É o Remo enfrentando o Avaí lá em Florianópolis. E o Avaí tem, claro, uma rivalidade gigantesca com o Criciúma e a Chapecoense. O Avaí pode ainda chegar à Série A, mas dependendo dos resultados dessa 36ª rodada e também da 35ª, vai chegar já ali empacado no meio de tabela. Essa é a tendência, né, natural. Será que o Avaí vai entregar para o Remo? Olha, eu não usaria essa expressão entregar,
Mas eu acho que causa, inclusive, um ambiente bem pior para os jogadores, que, pô, durante todo o ano não conseguiu o principal objetivo. Agora vai ganhar para facilitar para um rival? Entende? Eu acho que é uma coisa que a gente pode ver com uma certa frequência nessa reta final de Série B. O Paysandu, pelo menos ele tem nesses últimos 3 jogos apenas o Coritiba como um adversário direto. Outros jogos que podem acontecer isso, né, de um tentar prejudicar o outro. Esse jogo do Avaí com o Remo, tá? Não descarta essa possibilidade. Mais um envolvendo rivalidade, né? O Atlético Goianiense que visita a Chapecoense e o Criciúma, tá? Inclusive o jogo contra a Chapecoense é na última rodada. Se o Goiás estiver aí com grande chance de acesso, assim, não vejo como um absurdo, tá? A gente ia colocar aí o Criciúma e a Chapecoense com alguns pontinhos a mais, justamente por ter um rival direto, tá? Esse é o grande defeito dos pontos corridos. Você pega jogos que poderiam ser gigantes, como esse Remo e Chapecoense, direto pela luta pelo acesso, Goiás e Atlético Paranaense também, que foi um jogaço. Na próxima rodada tem Novo Horizontino e Remo, e aí empaca com esse tanto de jogo sem graça para fazer um campeonato de certa forma sem graça do começo ao fim, né? Lá no finalzinho que a gente começa a ter essas decisões. Não era muito melhor agrupar os times e fazer, né? Briga contra o rebaixamento, briga pelo título, pelo acesso, enfim. Fica essa ponderação também, onde eu até gosto do modelo inicial de pontos corridos, mas não a execução completa de um campeonato, já que pode acontecer esse cenário. Um entrega para cá, outro entrega para lá, você enfrenta o time no primeiro turno com força máxima, aí dá na reta final, ele já está no meio de tabela, você enfrenta o sub-20. É um campeonato de certa forma injusto, porque na teoria você enfrenta todo mundo, mas não é todo mundo nas mesmas condições e objetivos. Separasse aqui os 8 primeiros colocados e fizesse 2 quadrangulares de acesso igual é na Série B, na Série C, perdão, não seria mais interessante? Eu acho que sim. Tá? Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e compre a sua nova camisa ou boné do Remo com a Foot Fanatics. 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!